Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do TrianonCast, o podcast da Clínica Trianon que tem o ser humano como especialidade. Cá estamos mais uma vez com o compromisso de trazer saúde com responsabilidade, sempre pautados em ciência e com o objetivo de praticar a medicina de excelência. Eu sou o Daniel Cavalcante, médico psiquiatra, estou aqui mais uma vez representando todo o nosso público, tentando extrair ao máximo aqui de conhecimento dos nossos convidados. E, como sempre, estou aqui ao lado de um médico ilustre desse time de excelência da Trianon. Estou aqui com o Dr. Pedro Padovani. O Pedro é urologista, graduado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas e de Saúde da PUC de São Paulo, com residência em cirurgia geral e urologia no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, o IANSP, aqui de São Paulo. Tem mais de 10 anos de experiência na área, já fez milhares de cirurgias, incluindo cirurgias robóticas, e vai contribuir aqui para a gente num debate super interessante sobre um tema de grande relevância, principalmente para o público masculino, mas que acaba atingindo também o público feminino por tabela. Nós vamos falar sobre disfunção erétil. E eu começo já essa nossa conversa aqui perguntando ao Pedro. Pedro, você já aí no alto dos seus mais de 10 anos de experiência médica, tem percebido um aumento na prevalência dessa queixa no consultório? Fala, Daniel, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, explicar um pouquinho sobre toda a parte de disfunção erétil, né? Além de colega médico, você é um amigo pessoal, então esse papo vai ser bem sem dúvidas, descontraído, um papo até um pouquinho mais informal pra gente... Seu padrinho de casamento desse médico. Eu não ia falar isso, mas já que ele abriu o jogo, ele é meu padrinho de casamento. A gente vai ter um papo informal aqui, explicar, e eu costumo brincar que falar de disfunção erétil é meio que falar o papo da roda de bar, e que hoje em dia a gente está conseguindo levar informação para mais homens, né? Que muitos homens às vezes sofrem disso e sofrem calados, né? Então acho que com o podcast, com as mídias sociais, a gente consegue levar informação para mais homens e desmistificar muita coisa e ensinar muita coisa, né? Para poder ajudá-los, né? Sobre a prevalência, existem vários estudos mesmo, com muitos números diferentes. Mas a gente sabe que depois dos 40 anos, uma grande porcentagem dos homens acabam sofrendo disfunção erétil, né? Alguns trabalhos falam até em 40%, 50% dos homens, né? E a gente sabe também que a partir dos 35 anos, o nível de testosterona, que é o hormônio masculino, ele vai tendo uma queda progressiva, cerca aí de 1% por ano, mais ou menos, a grosso modo, né? Então o homem não é como a mulher que quando entra na menopausa ali, ao longo daquele ano, cai de uma vez o hormônio dela, mas o homem vai tendo essa queda gradativa da testosterona. Isso vai influenciar em diversos outros fatores, né? Perda de massa magra, problemas de memória, cognição. E aqui no podcast de hoje a gente está falando de disfunção erétil, né? Então, com mais idade, as chances do homem desenvolver disfunção erétil, sofrer da disfunção erétil, que é a impotência, acaba sendo um pouco maior mesmo, né? E aí a gente vai discutir sobre outras duas causas tão importantes também, que seriam as causas cardiovasculares e a causa aqui, que o Daniel é psiquiatra, a causa psicogênica, que hoje em dia os pacientes jovens está aumentando muito a procura, pelo menos contigo eu tenho certeza, e comigo agora também, procurando muito a consulta com o urologista por conta de disfunção erétil psicogênica. E, Pedro, esses indivíduos que buscam ajuda no urologista, geralmente eles demoram ou eles já buscam ali no início? Porque acho que é uma resistência muito grande, né? É engraçado porque eu atendo muito variável, né? Tem o cara que é super bem informado, o cara já vem lendo da internet, já vem com vários conhecimentos prévios, muito conhecimento, às vezes são conhecimentos bons, né? Que facilita a consulta. E muitos pacientes vêm com muita informação desencontrada, muita besteira que lê na internet, e às vezes muita coisa que ele acaba consumindo na internet que acaba trazendo mais malefícios para ele do que um benefício em termos de tratamento da disfunção erétil, né? Mas o fato é que eles estão vindo mais, estão procurando mais. E isso ajuda a tratá-los, né, de forma mais eficiente e adequada. E eu acho que, como eu disse no começo, a informação na internet, seja ela correta ou errada, é um pouco mais de informação. Então, quebra um pouquinho mais essa barreira do cara sofrer sozinho, né? Essa semana mesmo aqui na clínica eu atendi um paciente que veio com a parceira. Isso também é uma coisa muito legal. Os homens têm vindo cada vez mais com as parceiras. E as parceiras, a maioria das vezes, são parceiras
legais, que estão junto ali. Às vezes tem umas parceiras que chegam cobrando o cara. Isso a gente vai entrar na parte da disfunção erétil psicogênica. Não façam isso, parceiras. Não cobrem os seus maridos. Ajudem-os, tá? Porque isso é uma doença que a gente tem que tratar com uma série de outros mecanismos, né? Não é um botão que você aperta. Mas eles vêm sim, né? E eu atendi esse casal e ela falou, doutor, eu que estimulei ele vir. Então foi a parceira que trouxe o cara pra cá, porque viu que ele estava estressado, diversos motivos, a vida sexual dele estava prejudicada. Então ela trouxe. Então tem um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo e ainda bem, porque isso no final das contas, eles vão ser beneficiados disso, né? Eles vão conseguir ter uma vida sexual e melhorar essa eventual queixa que eles estão tendo. E aí a gente tem a disfunção erétil e tem também problemas que são relacionados a dificuldades na ereção, mas que não necessariamente são categorizados como disfunção erétil, né, Pedro? Isso, a disfunção erétil nada mais é do que a impotência, né? Então vamos caracterizar aqui. A gente tem basicamente 3 causas principais da impotência, né? As causas cardiovasculares, que são as principais doenças hoje, a mortalidade acima dos 60 anos, são por doenças cardiovasculares, né? E os principais fatores de risco são os fatores da síndrome metabólica. Pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, colesterol alto, dislipidemia, tabagismo, tudo isso vai fazer o paciente ter um entupimento das artérias ali, né? E o nosso pênis, para ele ter uma ereção, ele precisa de uma vasodilatação. Ele precisa que o sangue chegue no pênis e o pênis fique cheio de sangue para ter ereção, né? Então as doenças cardiovasculares que causam entupimento das artérias, tudo que você aí já ouviu falar que faz mal, que vai infartar, que vai ter derrame, também vai dar impotência, né? Eu já fiz um diagnóstico de um cara, um paciente que estava com uma insuficiência coronariana, com síndrome coronariana, porque a primeira queixa dele foi impotência. Eu fui o primeiro médico que ele foi procurar ajuda. E aí eu sempre peço os exames, investigo o paciente, fui ver, o cara tava com uma obstrução da coronária ali, ou seja, a mesma doença que entope a coronária vai entupir o cérebro, vai entupir o pênis, vai entupir os vasos do olho ali no caso do diabetes e vai entupir o rim. Então é uma doença sistêmica e a disfunção erétil é uma das causas, uma das consequências, na verdade, dos problemas cardiovasculares. Então essa basicamente é a principal aí com o passar do tempo, né? Isso cai, Pedro, numa pauta que eu gosto muito de bater aqui no nosso podcast, que é a questão do atendimento médico de excelência. Um indivíduo desse, né, poderia muito bem, vários médicos aí, né, que a gente sabe que existem, chegar com a queixa de impotência, chegar com a queixa ali de dificuldade de ereção, o médico olhar só para aquilo ali, né, ficar meio que quadrado em torno daquela queixa, não ir além e acabar não fazendo, né, uma descoberta tão importante como essa que você fez, que na verdade, né, havia algo muito mais grave por trás. E você já me ouviu, vai dar até risada, porque você já me ouviu falar isso algumas vezes, né? Um paciente que vai num médico, se você faz uma anamnese correta, você eventualmente descobre mais 2 ou 3 patologias que esse paciente pode ter ou pode cuidar melhor, pode ser seguido por um outro especialista, né? Então todo paciente que tem uma doença sistêmica, ele potencialmente tem outras doenças de especialidade, né? E eu cito bastante o do diabetes, do paciente diabético, né? O paciente vem às vezes com disfunção erétil, mas o paciente diabético ele pode estar evoluindo para uma insuficiência renal, pode estar evoluindo para um problema oftalmológico, por uma doença arterial periférica, entupimento de artérias periféricas, né? Então eu sempre gosto de, como você disse, ver o paciente como um todo, e se possível encaminhá-lo e orientá-lo, né? Voltando ali um pouquinho, a causa cardiovascular é a primeira, né? E as outras 2 causas são queda do hormônio masculino, da testosterona, como eu falei. A partir dos 35, 40 anos, a testosterona vai caindo e alguns homens sentem isso mais ou menos do que outros homens, né? Então, quando o paciente passa no médico urologista ou no endocrinologista, fazer a dosagem desses hormônios é importante para a gente ver se esse paciente está sofrendo uma queda muito brusca, se esses níveis de testosterona estão muito abaixo do normal e, se necessário, a gente vai repor a testosterona. E aqui um parênteses, adoro falar disso, gosto de falar aqui no podcast, a clínica, a gente faz o tratamento do paciente como um todo, alertá-los de que hoje em dia está sendo vendido que reposição hormonal é uma coisa de outro mundo, é a medicina da longevidade, e a gente briga muito porque a gente vê muito paciente jovem tomando testosterona, tomando hormônio, prescrito muitas vezes por especialistas, mas na imensa maioria das vezes, e aqui infelizmente eu tenho que fazer essa crítica, por médicos que não se especializaram, médicos que não têm experiência, que fazem cursos aí de final de semana e acabam vendendo
promessa de que o cara vai ficar bem. E aqui não vou mentir, o cara que toma testosterona em níveis acima do normal, o cara tá tomando bomba. É óbvio que o cara vai ficar trincado, seco, bombado, com libido a 1000. Mas o cara não sabe que ele vai ter um espermograma zerado, que o sangue dele vai engrossar, que o colesterol bom dele vai ficar muito baixo, diversos outros problemas que vêm relacionados a isso e que a gente fica tratando essas consequências depois, né? Então fecha esse parênteses aí que testosterona é para quem precisa, não é porque você quer tomar, tá joia? E é um parênteses importantíssimo e eu provavelmente vou puxar de novo esse gancho já com você, porque dentro dessa pauta de disfunção erétil a gente precisa realmente trazer um pouco para essa questão da testosterona e dos anabolizantes, né? O bom de disfunção erétil, como eu disse, é uma doença sistêmica, a gente pode falar de muita coisa aqui, né? E é bom que é uma conversa que ela vai fluindo e voltando pelos caminhos e o paciente vai aprendendo não só da disfunção erétil, como hábitos de vida saudáveis como um todo, né? E o terceiro ponto aí, que é a disfunção erétil psicogênica, psicológica, né? E essa é o que eu mais vejo hoje em dia nos pacientes mais jovens. E também acomete até um pouquinho mais os pacientes mais idosos, mas uma porcentagem maior nos pacientes mais jovens, né? E aí eu sempre explico para os meus pacientes e aqui explicar para vocês também. No nosso organismo a gente tem o sistema simpático e o parasimpático, que é o sistema nervoso que vai, entre aspas, ditar como o nosso corpo vai funcionar, né? E um faz exatamente o contrário do outro. O sistema nervoso simpático é o sistema nervoso que vai dar uma descarga de adrenalina. Então, você vai brigar lá no bar por algum motivo, tem um Rottweiler que está correndo atrás de você, qualquer coisa que te vai precisar sair correndo ali, te dá uma descarga de adrenalina grande, então você vai aumentar a frequência cardíaca, dilatar a pupila, fazer o seu pulmão respirar melhor, oxigenar mais o seu músculo. E aí, quando você está assim, você não pode fazer cocô nem xixi. Então, o seu intestino para de funcionar, a sua bexiga não contrai. E se você vai brigar com o Rottweiler, você não vai ter uma ereção. Então, mesma coisa, né? Se você tem uma descarga de adrenalina, você tem um fechamento dos vasos, você tem uma vasoconstrição e o seu pênis não enche de sangue. Então, se você tem uma ansiedade generalizada ou se você fica nervoso na hora do desempenho, e aí até tem a disfunção erétil, que a gente fala que é a disfunção erétil de desempenho, o paciente ele fica tão nervoso por performar bem, às vezes num primeiro encontro ou de rotina, que ele tem uma descarga de adrenalina, ele tem um fechamento do vaso, e aí não vai ter uma ereção mesmo, né? Eu falo, pode bater, girar, pode fazer o que for, que o cara não vai ter uma ereção. Então ele tem que estar mais tranquilo. E o sistema parasimpático é exatamente o oposto, né? É quando a gente está tranquilo, sem estresse, sem nenhuma dificuldade, o relacionamento tá bom, nossa cabeça tá boa, então tudo isso influencia, né? Eu acredito que esse tipo, né, de disfunção erétil psicogênica tenha sido aí um dos tipos que mais aumentaram em termos de prevalência no consultório, né, Pedro? Sim, e a gente mora em São Paulo, você sabe a loucura que é, e tanto que eu sou um crítico disso, né? Trânsito, cabeça a mil, e aí eu falo, você aí, quantos de vocês escutam o WhatsApp no 1,5 ou no 2? Eu aposto que mais da metade de quem está ouvindo aqui faz isso. Isso você vai explicar melhor do que eu, o tanto que isso gera ansiedade. O tanto que fica rolando o filtro do Instagram que não tem fim justamente por isso, que é uma descarga de dopamina ali no seu cérebro o tempo todo. Então, quando você vai precisar de alguma coisa que te gera prazer, você tem um nível de tolerância que você precisa cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E isso a gente pode até entrar num gatilho da pornografia e do vício também, que existe uma disfunção erétil hoje em dia, porque as pessoas estão consumindo cada vez mais conteúdos que geram um prazer instantâneo, que na hora que ele vai precisar ter um prazer realmente do sexo em si, o cara não consegue, porque ele precisa de mais e mais e mais. É uma pornografia mais elaborada, é uma pornografia com todo mundo, com bicho, com animal, com pedofilia. E aí é um Instagram que gera dopamina na hora, é vendo Netflix e olhando o WhatsApp, ouvindo um áudio na velocidade 2,5. Assim, não precisa nem ser médico, é um pouquinho de bom senso para entender que isso vai gerar níveis de ansiedade cada vez maiores, né? E frear esse ciclo, eu falo que é o ciclo negativo, é muito difícil, né? É muito difícil. Vira uma bola de neve, né? As coisas vão meio que se sobrepondo, o indivíduo fica estressado e aí por causa do estresse ele passa a consumir mais substâncias, por exemplo, ele passa a fumar mais. Eu falo que é o cara que toma um remédio pra acordar e depois tem que tomar um remédio pra dormir. Aí ele toma um remédio pra acordar, um remédio pra dormir. Então ele começa a fazer uso de remédios, ele começa a fumar mais, ele começa a beber mais, e aí ele fica mais tempo ali no celular, e aí isso leva ao sedentarismo, e aí leva à obesidade, e aí meio que no final das contas você tem vários fatores
prejudicando, né, a saúde ali sexual, né, do ponto de vista Sim. ali de fazer com que o indivíduo realmente tenha ali a capacidade de manter a ereção e ter uma saúde sexual satisfatória, né? Sim, com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que em uma consulta é muito difícil. Você explica, muitos pacientes sabem disso, mas é difícil quebrar esse ciclo e essa rotina, né? Porque eu costumo dizer, é o paciente que está no olho do furacão. E às vezes ele não está percebendo que ele está no olho do furacão, ele já está rodando ali com o furacão, vivendo essa rotina e achando que isso é normal. Quando você tira ele disso e mostra, cara, isso não é normal, né? E isso, como eu estou dizendo, hoje em dia na disfunção erétil psicogênica é um dos principais fatores, né? O fato de ter essa disfunção erétil de desempenho aí nos garotos que eu vejo, né? Associado a níveis de estresse, e aí você também vê aqui no consultório, cada vez maiores, né? Cada vez maiores. E a gente aqui compartilha muitos pacientes, né? Então eu lembro muito de um caso de um jovem com 20 e poucos anos, né? Numa idade ali em que geralmente a libido tá a 1000, né? Aquela idade em que não há tanta dificuldade, não se espera tanta dificuldade para se conseguir uma ereção, para ter uma vida sexual ali saudável, mas, né, era um jovem que estava sofrendo com isso já há algum tempo, porque geralmente... enfim, você vai saber dizer melhor do que eu, né? Mas há uma demora às vezes para abrir esse tema, né? Para se abrir sobre isso. E no final das contas havia, né, uma obesidade que prejudicava ali, né, a capacidade dele de conseguir ereção. E aí isso, né, com o tempo foi gerando uma ansiedade cada vez maior, porque ele falhava, não conseguia, né? E aí essa bola de neve. Né? Eu falei das 3 principais causas, né? Mas agora você me falando, veio a quarta na minha mente aqui, que é a causa dependente de medicação. Você, como psiquiatra, hoje em dia, por conta dessa ansiedade, depressão, prescreve muitas medicações para tirar o cara do fundo do poço, né? E você sabe que muitas dessas causam perda de libido e dificuldade de ereção também. Então é uma balança, é um cobertor curto, né? Puxa de um lado, descobre do outro. E eu sempre tento trazer o paciente, assim como você no seu tratamento que eu sei que você faz, mostrar o paciente para sair dessa dependência, que eu falo que é o remédio para acordar, é o remédio para dormir, é o remédio para transar, é o remédio para focar, é o remédio para emagrecer. Eu sou muito crítico, eu falo, tem paciente que às vezes sai da minha consulta, ou ele vai me odiar, porque eu sou muito crítico disso, tento mostrar que um hábito de vida saudável é a melhor coisa que tem. Pô, a gente corre, você sabe, né? Fizemos maratonas aí já, sabemos o tanto que isso libera endorfina, o tanto que isso é bom, que te traz um bem-estar. Ou o paciente vai me adorar, ou ele me odeia ou ele me adora. Graças a Deus a imensa maioria consegue entender o que eu quero passar e faz o acompanhamento comigo, né? Mas o fato é, sou crítico do uso de remédio em excesso, mas voltando no tema do nosso podcast aqui, a disfunção erétil é uma doença. Por todas essas causas que a gente falou, ela acontece, né? Então não adianta eu só bater na tecla ou bater no paciente, entre aspas, falando que é um problema dele ou da cabeça dele e não ajudá-lo. A gente tem que ajudá-lo, né? E dito isso, a gente tem as formas de tratar a disfunção erétil, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, primeira atitude é... Deixa eu só fazer uma consideração, claro, Pedro, até antes da gente entrar nessa questão do tratamento, já que a gente mencionou, né, vou me dar o direito à réplica, né, em relação aos remédios, né, principalmente remédios psiquiátricos que hoje são cada vez mais comuns, né. Então há ainda, né, na população uma certa crença de que os antidepressivos, né, e outros remédios que nós, psiquiatras, prescrevemos, podem deixar o indivíduo broxa, né? De fato, alguns antidepressivos, principalmente os mais antigos, podem gerar realmente algumas alterações de função sexual, do ponto de vista de reduzir libido, né, de reduzir o desejo, do ponto de vista de retardar mais a ejaculação. Tanto que a gente usa eles como tratamento, eventualmente, de ejaculação precoce. Exato, né? E em menor proporção, né, pode acabar causando ali um impacto na potência, digamos assim. Só que é importante, tá, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, saber que cada vez mais, né, os antidepressivos eles têm ficado mais confortáveis, de modo que, né, a gente consegue fazer um tratamento bem individualizado, evitando, né, esse impacto na função sexual. E caso, né, haja esse impacto na função sexual, isso é perfeitamente conversável, né, com o psiquiatra para que se faça um ajuste ali, porque no final das contas nós médicos estamos sempre tentando melhorar o bem-estar do paciente, né? Às vezes, né, tem um preço a se pagar, né, dependendo do tratamento, da doença, do remédio que você vai usar, né? Mas a ideia, né, é livrar ao máximo o paciente de qualquer desconforto relacionado ao tratamento. Então fica o recado aí, né, com relação a remédios, mas tem outros remédios, né,
que, por exemplo, a gente vai falar um pouco aqui de tadalafila, por exemplo, que o pessoal às vezes usa na ânsia de melhorar e acaba meio que enfiando os pés pelas mãos, né? Desculpa a interrupção, mas acho que era uma consideração importante. Sim, é isso mesmo. Os antidepressivos têm mais de 50 anos aí. Hoje em dia, com certeza, existem classes melhores, né? Inclusive, tem antidepressivos que a gente usa para... Bupropiona a gente usa para melhorar a libido, né? Eventualmente, se couber no tratamento psiquiátrico do paciente. Mas o fato é, feito essa consulta, entender toda a parte social, conjugal, toda a parte de ansiedade que o paciente traz e como é a disfunção erétil dele, a gente faz o pedido dos exames, os hormônios, testosterona, tireoide, tudo que precisa ser investigado, e aí vai ver o que aconteceu com o paciente, né? O paciente que tem mais idade, muitos deles precisam sim de repor a testosterona, e aí o nome é repor. Repor é dar para quem perdeu, né? Não é tomar para quem não precisa. Colocar onde está faltando. Exato, né? É repor a testosterona, né? E a reposição... E tem que ser honesto em relação aos níveis de testosterona também, né, Pedro? Porque às vezes o pessoal... Existe uma variação muito grande dos laboratórios. A gente usa números absolutos ali da testosterona total, valor inferior de 300 até 800, né? Mas dosa o FSH, o LH, vê o que está acontecendo com o eixo do paciente. Teoricamente, a descrição clássica para repor são níveis abaixo desses valores de referência com sintomas. E aí é o paciente que tem disfunção erétil, problema de memória, perda de massa magra, um cansaço. Então, nesse paciente a gente oferece, explica sobre as diversas formas de reposição, gel, testosterona injetável de curta duração, de média duração, de longa duração. Enfim, aqui no Brasil não existe, mas tem spray. São N formas de repor testosterona que aí o médico urologista vai ver a melhor forma possível, né? Se precisar repor testosterona, a gente repõe testosterona, tá? Paciente que tem a disfunção erétil ali, a gente conversa sobre quais as formas de tratamento farmacológicas, né? Via de regra, um cara com diagnóstico de disfunção erétil, a gente tem uma escadinha que a gente segue pro tratamento da disfunção erétil. O primeiro degrau são as medicações via orais, que são os inibidores da 5-fosfodiesterase. Aí pode falar nome de remédio aqui? Pode. A ideia é que se aproxime o máximo possível da comunicação aí, dos bares, das rodas de conversa de amigos, etc. O primeiro que surgiu aí foi o Viagra, né? E até a título de curiosidade, o Viagra ele foi descoberto, como ele é um vasodilatador, estava sendo feito um trabalho com crianças com hipertensão pulmonar, então a artéria pulmonar era muito fechada, causava uma pressão alta, e eles estavam tentando dar remédios que dilatassem essa artéria pulmonar, e perceberam que as criancinhas ali tinham alguma ereção. Então foram estudar depois e viram que era um remédio que funcionava para isso, e hoje em dia é amplamente usado, né? Como então, vários medicamentos, né, que são descobertos para se não me engano, o minoxidil também foi um efeito colateral de crescer pelo para um tratamento de hipertensão, né? E aí o Viagra surgiu, que é a sildenafila, depois surgiu a tadalafila, vardenafila, vários outros aí que tadalafila, que é o Cialis, né? Que também ficou muito conhecido pelo nome comercial. E aí todos eles vão ter uma certa variedade em termos de meia-vida, possíveis efeitos colaterais, tolerância do paciente. Hoje em dia, amplamente usado e mais conhecido é a tadalafila, né? Porque a tadalafila também ela tem um benefício que os outros não têm. A sildenafila, a vardenafila, a gente prescreve para o paciente o uso sob demanda. Questiona o paciente, como é que é a sua vida sexual? Você transa todo dia, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semestre? Cada casal e cada homem vai ter a sua rotina pessoal ali, né? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que perguntar e adequar o tratamento de acordo com o que o cara é, né? Como é a vida dele. Então quando é sob demanda, é o cara que tem uma relação uma vez por semana, uma vez por mês. O cara, às vezes tem paciente que tem aquela rotina certinho, ó, todo sábado à noite é o dia que eu vou transar, já é a minha rotina. Então ele já sabe que vai ser aquele dia. Então ele toma o comprimido e isso, se fizer efeito para ele, ele faz daquela forma, né? Tem paciente que não gosta de ter essa previsibilidade. Às vezes é uma vida mais espontânea ali, não sabe quando vai acontecer. E a tadalafila tem uma medicação, que as doses da tadalafila são de 20 miligramas, que é sob demanda. Existe a tadalafila de 5 miligramas, que a gente fala que é o uso diário da tadalafila, que é o paciente que é um bom respondedor a essa medicação e com uma dose mais baixa ele sempre vai ter níveis de tadalafila ali no sangue dele que
qualquer momento ele pode ter um estímulo e facilitar essa ereção com essa tadalafila, né? Essa seria a principal utilização da tadalafila de 5 miligramas. E aí a gente volta em parênteses e críticas, né? Você falou, muitos garotos e pacientes que não têm disfunção erétil tomando tadalafila tem memes hoje em dia na internet, brincadeiras, porque realmente vai facilitar a ereção, vai te deixar com uma ereção muito mais firme para um cara que já tem uma ereção normal até, eventualmente, né? E não precisa, né? Não vai causar uma dependência física, como benzodiazepínicos causam, como outras medicações causam, mas isso pode causar uma dependência psicológica. E aí a dependência psicológica, voltando no começo do podcast, por uma ansiedade. O cara vai sair, vai transar, meu Deus, não tomei minha tada hoje. E aí gera uma ansiedade, gera uma descarga de adrenalina e o cara tem uma disfunção ali por conta disso, né? E a dependência psicológica é tão difícil de desmontar quanto uma dependência química, às vezes, né? Sim. Aquela crença enraizada ali, eu só consigo se eu tomar o remédio, né? E eu já ouvi pacientes com essas prescrições mirabolantes de nutrólogos e médicos aí do esporte, sei lá, com fórmulas, com hormônios de tireoide, hormônios para emagrecer, remédios de diabetes e uma dose de tadalafila ali com a justificativa de que para ele ir na academia vai fazer uma vasodilatação e ele vai malhar melhor. Isso não existe, tá? Não existe. Então, não tem essa indicação pessoal, nenhuma. Não tem base científica nenhuma, né, para esse tipo de uso da tadalafila, né? Isso é conversa de academia de corredor, né? Não existe. E tem gente que toma a tadalafila sem nem saber, Pedro. Inclusive, a gente teve um episódio aqui no podcast com a doutora Daniele, né, que a gente falou sobre fórmulas, né? E aí, né, a Daniele trouxe um caso interessante, né, de uma paciente que estava tomando, né, a fórmula e ela nem sabia que tinha tadalafila. Sim, eu tenho um caso desse de um casal que veio investigar infertilidade conjugal comigo, não conseguiam engravidar, e aí perguntando, toma remédio? Tomo. Aí jogou, parece um pergaminho, né? Joga e chuta de tanta medicação que tem para manipular. E tinha lá oxandrolona, tinha uma testosterona lá. Falei, sabia que estava tomando hormônio aqui? Não sabia. Ou seja, o médico prescreve e não avisa que é hormônio. Vamos fazer um espermograma. O espermograma do cara totalmente diminuído por conta dessa inibição, por estar tomando um hormônio que ele não sabia, né? Então, primeira coisa é questionar o seu médico, o que está acontecendo. E é o que eu falei no começo do podcast. Hoje em dia tem tanta informação na internet, muitas erradas, né? Mas venha com as informações e questione o seu médico. Se for certo, ele vai te falar que é certo. Se for errado, ele vai te orientar que é errado. E ele é o cara que estudou e fez a especialidade. Procure a formação, né? Você falou, eu fui formado ali no IANSP, fiz uma residência. Você foi formado onde você fez a sua residência. Veja se o médico que você está indo fez residência, é especializado, tem o RQE, tem a certificação de registro de especialista. Então, tudo isso faz a diferença, né? Sim, faz a diferença. E hoje em dia, no mundo onde todo mundo quer tudo para ontem, mais rápido e mais barato, infelizmente, às vezes as pessoas acabam pecando por essa facilidade. Vide aí a história do rapaz que morreu fazendo fenol. Então, assim, tá pipocando na mídia cada vez mais, e infelizmente, cada vez mais frequente isso acontecendo, e tá se banalizando, né? Tá se banalizando isso como se fosse uma coisa normal, e não é. A gente tem que mostrar que existem profissionais que podem fazer o correto e vão te orientar de forma correta, né? Então, meus amigos, olha o recado. Vocês que estão recorrendo à tadalafila, né, achando que estão de boa, né, que tá tomando um remédio ali que não vai causar nenhum efeito colateral, né, não vai gerar nenhum prejuízo. Na verdade, vocês podem estar entrando aí num buraco bem complicado de dependência psicológica, né, mais de passarem a acreditar que vocês só conseguem se estão ali tomando a medicação. E aí, em determinado momento, vocês não vão tomar a medicação, por qualquer motivo que seja, e aí talvez vocês acabem não conseguindo performar, né, do jeito que vocês são capazes, né, do jeito que o organismo de vocês consegue performar. Sim, com certeza. E só para deixar claro aí também, né, a tadalafila tem uma contraindicação absoluta, que é o paciente que não pode tomar de forma alguma, que é o paciente que faz uso de nitratos ou nitritos, que são medicações para causar uma vasodilatação coronariana. Se o paciente faz uso dessas medicações e toma os inibidores da 5-fosfodiesterase, ele pode fazer uma vasodilatação mais acentuada ainda na coronária e não oxigenar o coração de forma adequada. E o cara pode infartar, um infarto fulminante aí por conta da sobreposição do efeito dessas duas drogas, né? Então sempre precisa falar com o médico ou
saber certinho as medicações que toma, né? Sim. Falo mais ainda do segundo, terceiro degrauzinho da fila? Vamos. Então vamos lá. Tem pacientes que não são respondedores das drogas via oral, né? O cara tem uma disfunção erétil aí por diversos motivos que não consegue repor. Vou dar um passinho para trás aqui também, que existem, na urologia principalmente, uma causa de disfunção erétil que infelizmente acaba acontecendo, que é um efeito colateral de um tratamento, né? Que são os pacientes que precisam ser submetidos à cirurgia de câncer de próstata. Os pacientes que precisam tirar a próstata porque tem câncer. Hoje em dia a gente opera a imensa maioria dos pacientes por robótica, né? Os pacientes que têm condições de arcar, porque infelizmente os planos não cobrem a robótica, mas os pacientes acabam conseguindo operar a robótica. Por mais que a gente consiga preservar mais os nervos, tenha uma destreza maior no intraoperatório, ainda pode acontecer de ter lesões do nervo que facilita a ereção. Então, os pacientes que operam de câncer de próstata podem ter uma secção do nervo e aí tem uma disfunção erétil que não responde mesmo às medicações via orais, né? E aí a gente vai tratar esses pacientes do câncer de próstata e os outros que não respondem no segundo degrau da nossa linha de tratamento, que são as medicações com terapia de injeção intracavernosa, que é literalmente injetar, colocar uma agulhinha ali na base do pênis e injetar algumas medicações ali que vão fazer essa vasodilatação e vão melhorar a circulação e o enchimento do pênis, né? Quando a gente fala isso, os pacientes já fazem careta, já torcem o nariz, falam, eu vou colocar uma agulha no meu pênis, como assim? Realmente, numa primeira conversa, soa diferente, né? Hoje em dia existem algumas indústrias que formulam várias formulações que a gente chama de bimix, que são 2 medicações, ou ultrimix, que são 3 medicações, e em doses totalmente individualizadas para o paciente, né? Tem médicos que fazem o teste com a farmacoereção, que a gente injeta a medicação para ver o quanto que isso responde. E uma vez que você faz isso com o paciente e mostra para ele como que é fácil, entre aspas, né? Não é difícil de fazer, e como você quebra essa barreira de que não é uma agulha gigante, é uma agulhinha menor que a de insulina, super superficial ali, o paciente aprende rapidinho. Tô para te falar que a maioria deles se adaptam a fazer a injeção intracavernosa, né? E aí deixa ali na geladeira, ele cria a rotina dele de namorar e muitos vão bem. E aí tem que fazer quanto tempo antes, Pedro? Normalmente uns 15 minutos ali, 20 minutos, o paciente já começa a ter o estímulo já, né? E aí a gente precisa sempre ajustar essa dose, porque pode acontecer, se o paciente injetar uma dose muito maior, acontecer o contrário da disfunção erétil. É o cara ter o priapismo. Que o priapismo é uma ereção prolongada por mais de 3 ou 4 horas. Isso não pode, né? O pênis fica tão cheio de sangue preso que ele não oxigena. O sangue não vai e volta com o oxigênio e deixando aquele tecido vitalizado. Fica um sangue preso ali, um sangue pisado, né? E pode ter uma necrose dos corpos cavernosos. Então o priapismo é o excesso da ereção, que também não é bom, né? Alguns pacientes também não vão responder, ou não se adaptam, ou não conseguem, têm receio. E aí a última linha de tratamento da disfunção erétil é a colocação da prótese peniana, né? O paciente que não respondeu à medicação via oral, e não responder à medicação via oral não é tentar uma vez, não funcionou. A gente fala que o paciente tem que tentar pelo menos 6 vezes, em situações diferentes, em oportunidades diferentes. Se não deu certo com uma dosagem de uma droga, a gente troca de droga. Eu costumo dizer que é que nem mulheres, aí, se tiver mulheres assistindo, que são as mulheres com seus anticoncepcionais, né? Você fala, me dei bem com esse, me dei bem com aquele. Tem muitos pacientes que às vezes se dão bem com a tadalafila, tem outros que se dão bem com a sildenafila, tem uns que têm efeitos colaterais de um e de outro. Então, a gente vai testando antes de mudar de tratamento e subir o degrauzinho evoluir o degrau do tratamento, né? Mas tem muitos que realmente, por todos esses motivos, chegam ali no fim da linha. Não tem medicação via oral, não tem medicação intracavernosa, e aí a gente oferece para o paciente a prótese peniana. E a prótese peniana, existem basicamente 2 tipos de prótese peniana, né? A prótese peniana semirrígida, estou até vendo aqui se tem alguma luminária aqui, que a prótese peniana semirrígida, a gente coloca 2 hastes nos corpos cavernosos, e ele fica com o pênis relativamente rígido, mas ele é maleável. Você consegue dobrar. Eu procurei uma luminária, porque normalmente aquelas luminárias que você dobra e põe a lâmpada para onde ela vai ficar. As luminárias de mesa. De mesa, isso. Fica mais ou menos daquela forma, né? O pênis não fica com aquela ereção, não fica
tão firme, tão cheio no diâmetro, porque ele não enche mais de sangue, mas ele consegue ter uma firmeza e uma certa rigidez para pelo menos conseguir penetrar, né? Os pacientes me perguntam, mas a sensibilidade continua? Continua, né? O nervo da sensibilidade é diferente do nervo da ereção. Então, o paciente, e a maioria dos pacientes, eles perdem ereção por problemas cardiovasculares. Então, a sensibilidade ainda funciona, exceto os pacientes que têm disfunção erétil por diabetes muito grave. Porque o diabetes, a gente sabe que destrói tanto a circulação quanto a inervação. Então, o cabra vai ter disfunção erétil do diabetes por dificuldade de circulação do pênis, dificuldade do nervo da ereção e, consequentemente, o nervo da sensibilidade também pode estar prejudicado, né? Então, esse paciente aí não vai sentir. E aí também pacientes com trauma raquimedular. O cara que é paraplégico também não vai ter a sensibilidade, obviamente. Né? E algumas vasculites por cigarro também, né, Pedro? Mas a trombangite obliterante, né? Doença de Berger, antigamente. É mais raro, né? E são mais obstruções de membros inferiores e de grandes vasos, né? E a prótese é inflável, a prótese de 3 volumes. Essa é uma prótese que tem um custo um pouco mais alto. Os convênios aqui no Brasil, assim como a robótica, não cobrem. Mas é uma prótese que simula muito bem uma ereção natural, né? A gente tem como eu disse, é uma prótese de 3 volumes. A gente coloca 2 cilindros nos corpos cavernosos. Eles estão conectados entre eles. Um reservatório que a gente consegue acoplar do lado da bexiga, que fica cheio de soro, e uma bombinha que a gente coloca no escroto, ao lado de um dos testículos. O paciente ele aperta essa bombinha no escroto, no saco. Essa bombinha vai fazer o líquido que está no reservatório começar a encher os 2 cilindros. E aí o cilindro vai enchendo, mimetizando como se fosse o corpo cavernoso enchendo de sangue. Então, realmente é uma ereção muito parecida com uma ereção natural, né? O paciente tem a relação dele lá, na hora que ele acaba de ter a relação, ele aperta um botãozinho no próprio escroto que ele desarma a prótese. E aí o líquido vai voltar para o reservatório, né? Infelizmente tem o seu custo um pouco mais elevado essa prótese. Agora o pessoal está curioso, agora para saber o custo. Varia muito, né? Mas de prótese, 40, 50 mil reais. Né? Mas aí é uma vez só. Uma vez só e as empresas, muitas delas dão garantia vitalícia se tiver defeito da prótese. Né? E como é que repõe o soro? É um soro que fica lá. Não precisa repor, ele vai e volta. Não, ele vai e volta, vai e volta. É um mecanismo fechado, né? Você, na cirurgia, tudo estéreo, você coloca o soro lá, todo o mecanismo fechado, e ele vai indo e voltando, do reservatório para a prótese, e não tem comunicação com o meio externo. Né? Geralmente, quando precisa de prótese, essa seria a preferencial com essa barreira financeira, digamos assim, com essa barreira do custo. Quando eu fiquei nos Estados Unidos, eu fui para Daytona, para Tampa e no Johns Hopkins, em Baltimore. Lá, disfunção erétil é rotina, é a prótese inflável, né? Então, lá eu acompanhei um serviço, inclusive eu tive a oportunidade de colocar uma prótese lá, assinei um monte de papel lá, me comprometendo e consegui operar lá também, fazer essa prótese na época da minha formação. Sim. Hoje em dia aqui a gente já faz de rotina, né? E lá é rotina. A prótese maleável quase não tem uso, né? A imensa maioria é a prótese inflável, a de 3 volumes. Aqui é o contrário. A imensa maioria é a prótese de maleável, que é a semi-rígida, né? E a inflável... Que é coberta pelo convênio. Essa é coberta pelo convênio. E a de 3 volumes, aí o paciente tem que arcar com os custos. E é coberta pelo SUS também? A maleável? Se eu não me engano, Se eu não me engano, é sim. Bom. O próximo passo é aprovarem também essa bombinha aí, né? Isso aí. A adaptação é boa? Sim. É a mesma coisa, né? O paciente tem uma dificuldade ali no começo de entender onde que tá a bombinha, mas coisa de algumas semanas o paciente já no consultório a gente ensina, mostra a prótese ali fora, e aí o paciente se adapta muito bem depois. Sim. Ficam muito felizes, muito satisfeitos. E aí é o que você falou, né? No começo do podcast. Os homens e as parceiros aí também, né? Todos eles, porque melhora a vida do casal, né? Exato. Né? As parceiras acabam sendo bastante impactadas também, né? Com essa questão da disfunção erétil. E teve uma coisa que a gente acabou não comentando tanto, Pedro, que eu queria ouvir o seu comentário, em relação à influência de álcool. Na questão da ereção.
Mesma coisa, álcool acaba sendo uma substância tóxica, prejudica, e o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, né? Então, no começo, tem muitos pacientes que eles têm aquele primeiro nível do álcool, tem uma desinibição, o cara fica mais alegrinho, mas no final das contas, como um depressor do sistema nervoso central, vai prejudicar também a ereção dele, né? O tabagismo, tudo isso de longo prazo, tudo que a gente sabe que faz mal para a saúde, também vai fazer mal para a ereção. Tudo que a gente sabe que faz bem, vai fazer bem para sua ereção, né? Um dado aqui, uma coisa que eu não falei é o sono de qualidade. A nossa testosterona é produzida basicamente à noite, de madrugada, ao longo do sono REM, no ritmo circadiano. Então, ter um sono de qualidade, um sono reparador, se alimentar bem, fazer atividade física, tudo isso é o que a gente sabe que vai ter benefícios ao longo prazo, né? Muito bom. Gostei demais da nossa conversa aqui. Eu acho que teve muitas mensagens importantes aí para o nosso público, tanto o público masculino quanto o público feminino também. A gente tem tanto homens quanto mulheres aqui nos ouvindo no Trianoncast. Acho que uma das mensagens centrais aqui é que caso você tenha aí uma falha, né, na ereção, isso não significa que necessariamente você tem uma impotência sexual, né, de que você tem uma disfunção erétil, correto? Pode ser que isso seja uma coisa bem pontual, né? E pode ser que hajam múltiplas causas aí por trás. Pode ser que a causa, na verdade, nem seja orgânica, né? Seja psicogênica, isso, como você bem trouxe e é aqui. o que eu costumo falar. Nós não somos um robô. Não é um botão que você aperta, como da prótese aí, em última análise, que você aperta e sobe. Não. Mas a imensa maioria dos homens tem variações de hormônio ao longo do dia, variações de estresse, de cansaço. Então, a ereção é uma somatória de muitas coisas no nosso organismo, tanto fisiológico quanto psicológico, do ambiente para fazer acontecer e dar certo, né? Então, não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer sempre. Todo homem já passou por um quadro de disfunção erétil. Quem vai falar que não, tá mentindo, né? Por diversos motivos. O que a gente precisa entender é que uma vez pode ser o início de uma disfunção que está se instalando? Pode. Mas pode ser uma coisa pontual e que tem homens que deixam isso influenciar na mente e aí ele acaba tendo uma disfunção psicogênica. Então o fato é que é um tema que a gente esboçou aqui, acho que até foi bem fluida a nossa conversa, né? Foi bem legal, deu para dar uma pincelada em tudo, mas assim, daria para tirar 10 podcasts de 1 hora de cada tema aqui. Falar só de testosterona, só de medicações e efeitos colaterais, só de ejaculação precoce, só de disfunção erétil, só de esporte que a gente gosta. Ixi, dá para falar muito aqui, muito. Falando nisso, né, acho que é importante trazer aqui também que o Dr. Pedro tem um canal no YouTube onde vocês podem se aprofundar mais, né, em relação a esses temas que ele acabou de mencionar aqui, em relação a outros temas da urologia, principalmente temas da andrologia, né, mais relacionados ali à saúde masculina. Quer falar o endereço, Pedro? Sim, isso. O Instagram é doutor.pedropadovani e o YouTube vocês vão me achar também como Dr. Pedro Padovani. Tem alguns vídeos lá, tem alguns vídeos muito legais sobre masturbação, vício em pornografia e um pouquinho de, como eu disse, cada um desses temas que a gente falou vão ter vídeos curtos, bem didáticos. Vocês vão me ouvir lá puxando a orelha sobre todos esses temas aqui que eu falei também, mas segue lá no canal do YouTube que tem muita coisa legal. E a gente estava conversando aqui em off, né, e comentando que muitos dos vídeos relacionados a esses temas que a gente debateu aqui de disfunção erétil estão entre os mais comentados, né, estão entre os mais assistidos, o que reflete aquilo que a gente falou aqui no início da nossa conversa, da alta prevalência desse tipo de problema na população masculina, né? Exato. E no final das contas, né, a gente tem muitos pacientes buscando ajuda nos consultórios, mas uma imensa quantidade também que não chegaram ainda ao consultório, mas estão sofrendo por aí, né? A imensa maioria. Posso afirmar isso. A imensa maioria ainda se esconde atrás de uma tela ali, ainda tem medo da ajuda, da procura, mas a gente está aqui para ajudar. Vou te passar a palavra para você fazer suas considerações finais, sua mensagem final aí ao nosso público. Acho que é um pouquinho disso, né? Passar essa informação de que os homens que estão aí assistindo não estão sozinhos, né? As parceiras que estão assistindo não cobrem os seus parceiros, tentem entender o que está acontecendo. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que, como eu disse, extremamente estressante, cobrança, é meta, e a gente acaba
deixando de lado o nosso cuidado pessoal. Então, cuidar de você antes de cuidar dos outros, né? Então, cuidar de você também vai influenciar no nosso tema do podcast de hoje, que é a disfunção erétil, a nossa vida sexual. Eu costumo falar que a gente, antes de tudo, somos animais. A gente procria, nós procriamos, temos filhos. E o ato sexual em si também é um pouco instintivo. E ele é um reflexo do nosso dia a dia nos dias de hoje, né? Que a gente está deixando fatores externos influenciarem o nosso instinto. A gente está se tornando um ser humano com N coisas ao redor e esquecendo de quem somos como instinto mesmo, como animal. Então, cuidar da nossa fisiologia, da nossa mente, porque temos, diferente dos animais que têm instinto, essa capacidade de entender, racionalizar. Então, é entender e racionalizar que se você não cuidar de você, ninguém vai fazer por você. Cuide de você. É isso aí. Obrigado, Pedro. Muito obrigado aí pela participação aqui no TrianonCast. Então é isso, Pedro trouxe bem aí a mensagem, né? Cuidar da saúde de vocês, e para isso vocês podem contar conosco aqui na Clínica Trianon. Eu costumo dizer que aqui na clínica a gente cuida da ponta do pé ao fio de cabelo, com toda a excelência que se espera, né, de um atendimento médico e também do atendimento ali fora dos limites do consultório médico, né, de toda a nossa equipe de apoio aqui. Convido vocês a continuar acompanhando o TrianonCast. Se você ainda não segue, aperta aí para seguir. Toda segunda a gente libera um episódio novo, sempre com muita responsabilidade e o compromisso de trazer temas de saúde com a profundidade que a gente precisa, principalmente hoje em dia, né? Essa sociedade digital, né? Cada vez mais ávida por conteúdos rasos. Essa é uma das nossas conversas frequentes aqui entre nós dois. E também, se vocês voltarem em algumas casas, vocês vão ver também conteúdos de muita qualidade, inclusive conteúdos relacionados ao que a gente conversou aqui. A gente tem conteúdo sobre fórmulas, a gente tem conteúdo sobre prazer feminino. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.